Agradecemos ao convite do pastor Eliezer e a confiança de cada membro congregado dessa igreja. Vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Os irmãos estão vendo que hoje eu estou só. Minha esposa ficou em Riacho das Almas, está um pouco gripada. E quando cheguei aqui em Caruaru, observei que o clima está um pouco bem friozinho, bem agradável. Então, achando melhor ela ficar em casa, se resguardando, está tomando algumas medicações. Deus proverá. Gênesis capítulo 22. A palavra de Deus nos diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Em outras traduções diz: a quem você ama muito, e vá à região de Moriá, sacrifique-o. Está ouvindo, Abraão? Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho também, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque, colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou Abraão, clamando do alto céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, em Tua presença. Porque, Senhor, em Tua presença há fonte de alegria. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. No Senhor temos prazer e alegria, gozo na alma,
porque o Senhor é a nossa esperança. Tuas promessas não falham, pois nessa noite, o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, para que venhamos sair de modo diferente, pelo qual entramos aqui, ouvindo tua voz para te adorar, te servir e te amar. Em nome de Jesus, amém. Há uma jovem em Riacho das Almas que chegou para mim e disse: pastor, eu preciso aprender a orar. Eu disse: só se aprende a orar praticando, orando. E em um dos cultos, ainda uma nova decidida, eu disse: jovem, vem cá, hoje quem vai fazer a oração no grupo será você, porque é orando que aprendemos a orar, a falar com Deus. Lembro-me também de um senhor que construiu uma garagem, não tinha carro, e eu me lembro que esse fato marca até hoje meu coração, porque fala exatamente da história e do relato, muito parecido com a história de Abraão. Esse senhor não tinha um carro, decidiu construir uma garagem, e eu perguntei: para que construir essa garagem se não existe o carro? E ele falou para mim: no momento certo, no tempo de Deus, você verá o carro nessa garagem. Você sabe o que significa a palavra Deus proverá, Jeová Jireh? Você sabe o que significa a palavra Deus proverá? No dicionário Aurélio significa abastecer. Abastecer. Mas no hebraico significa ver, enxergar aquilo que não estamos vendo com os olhos naturais. Deus concedeu a Abraão uma visão espiritual acerca de um cenário escuro, sombrio, difícil. E eu te convido a fazer isso nesse momento agora, para que você compreenda o significado da palavra prover, proverá. Vai muito mais do que o significado no português. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Abraão não enxergava, não entendia, não compreendia o que estava acontecendo. Isaac chegou para o seu pai e disse: pai, está tudo pronto, está tudo aqui sendo preparado, mas ainda falta o cordeiro. Onde está o cordeiro? E naquele exato momento, Abraão falou para Isaac: filho, Jeová Jireh proverá. Você não está vendo, você não está entendendo, você não está compreendendo, mas Deus chama aquilo que não existe, traz do mundo espiritual à tona a realidade ao mundo físico, como se já existisse. A palavra proverá, Jeová proverá, significa Deus chamando à existência aquilo que existe na realidade espiritual, na presença de Deus. Não há impossíveis para Deus, não há causas difíceis para o nosso Deus. Continue ainda com seus olhos fechados. Aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aquele lar dividido, aquele noivado que não sai, aquele casamento que precisa ser tocado,
por Deus, Deus nessa noite diz e fala comigo e para você: filho, seus olhos estão fechados. Talvez seja difícil compreender o que está acontecendo, mas creia no impossível, porque Deus proverá. Abra seus olhos, abra seus olhos, abra seus olhos para ver. Deus proverá. Quando confiamos nas promessas de Deus, experimentamos a provisão de Deus. Abraão foi um homem de muita fé, meus irmãos. Em uma das canções que a Vitória aqui louvou e nós também louvamos a Deus, atrai meu coração diante da presença de Deus. Deus, ele foi atraído por Deus por causa da tamanha fé de Abraão. O que você faria se estivesse no lugar de Abraão? O que você faria se você fosse Abraão? Deus fez um pedido muito difícil, mas lá estava um homem com um coração cheio de fé. Mesmo olhando para a dura realidade, circunstância difícil, o cenário era hostil, era difícil, meus irmãos, ter que entregar aquilo que ele mais amava. E eu te pergunto nessa noite, o que é que você mais ama? Pulsa o seu coração, bate o seu coração, aquilo que atrai os seus olhares, seus desejos mais íntimos. Deus falou com Abraão: Abraão, entregue o seu melhor. Abraão não teve dúvida, porque ele conhecia ao Jeová Jireh. No capítulo 16 de Gênesis, Deus ele se revela para uma mulher chamada Agar. Se revela para um jovem menino chamado Ismael, em um caminho deserto, desamparados de todos, e do próprio Abraão, que agora coloca Ismael para fora, e Agar também a pedido da sua esposa Sara. Você sabe o que acontece com aqueles que se sentem desamparados, desencorajados, sozinhos no deserto? A Bíblia diz que Deus ele também se revela como o Deus vivo que te vê. Foi o que Agar conceituou, chamou a Deus, o Deus vivo que me vê. Mas Abraão chama Deus de Jeová Jireh, o Deus que enxerga, discerne, vê além, tem uma visão do futuro, da cena e do cenário mais escuro e tenebroso que os sofrimentos, que as circunstâncias possam nos levar. Deus estava falando para Abraão o seguinte: Abraão, por causa dessa situação, você não está entendendo, mas lá na frente eu tenho o melhor para você. Eu estou enxergando, eu estou discernindo. Jeová Jireh significa Deus está olhando por você. Muitas vezes oramos suplicando a Deus para que responda nossas orações, mas a Bíblia diz em Tiago que não sabemos orar. As nossas orações muitas vezes estão sendo embaladas por sentimentos, desejos mais profundos, mas lá na frente Deus está vendo o propósito das nossas orações. Muitas vezes o que pedimos a Deus pode nos desviar
do propósito de Deus. Por isso que Jeová Jireh revela o seu propósito para aquele que deseja enxergar pela fé. Ok? Som. Só esse aqui liga. Ok. Abraão decidiu enxergar pela fé. Abraão decidiu não andar por vista, mas olhar o que Deus estava enxergando. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, o verso 17: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O Deus Jeová Jireh, Ele tem uma visão, uma provisão, uma visão além do alcance, além dos limites humanos, uma visão além das circunstâncias da nossa própria dor, uma visão além. Abraão decidiu crer. Abraão decidiu crer na visão de Deus. Precisamos entender nessa noite que a vontade de Deus nunca nos levará aonde a graça não possa nos sustentar. Não é para onde eu e você queremos ir, mas é para onde Deus está nos chamando, nos guiando, nos levando. O caminho de Abraão era difícil, muito difícil. Era um caminho para ser palmilhado, de joelhos no chão. E diz o texto que Abraão fala para o seu filho, e que nós extraímos desse capítulo de Gênesis 22, no verso 5. Abraão decide caminhar olhando para Deus, penetrando os seus olhos não nas circunstâncias, mas num Deus que está o guiando, dirigindo a sua vida. Diz o texto, capítulo 22, verso 5: disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o garoto vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Deus, Ele provê, Ele vê além, Ele vê o que você está precisando, Ele está enxergando, discernindo o que você está orando nessa noite, mas que para ser contemplado pela provisão do Jeová Jireh, nós precisamos seguir um exemplo de Abraão: adorar a Deus, nos prostrar diante das provas mais difíceis da vida. Quando cheguei lá em Riacho das Almas, isso já faz 2 anos e 8 meses, olhando o campo missionário, a circunstância difícil, uma revitalização de um campo missionário quase estagnado, uma obra quase parada, mas no ambiente da cozinha, Deus estava falando ao meu coração. Você sabia que Deus, Ele fala na cozinha? Deus, Ele fala no banheiro. Deus, Ele fala na sala. Deus, Ele fala no quarto. Deus, Ele fala no ambiente de trabalho. Deus, Ele fala no colégio. Deus, Ele fala nos relacionamentos mais íntimos. Deus, Ele fala em todo o tempo. E Deus, Ele estava dizendo:
continue adorando, continue celebrando, enxergando o que eu estou fazendo. Meus irmãos, pela graça de Deus, nesse final de ano, estamos agendando para novembro, primeiro batismo ali dessa congregação após a revitalização. 7 pessoas estão dando seu nome para serem batizadas. Jeová Jireh está agindo. Nós precisamos enxergar espiritualmente o que Deus está fazendo em nossas vidas, o que Deus está querendo fazer nessa igreja. Antes de chegar nessa igreja, pastor Eliezer, eu vi que essa igreja está muito bem localizada em Caruaru, ponto central, próximo de muitas atividades e comércios. Essa igreja está num lugar estratégico, e o Jeová Jireh sabe do propósito que inaugurou no passado, tem sustentado no presente e está arrebanhando maior número de pessoas nessa cidade, nesse bairro. E você precisa abrir os seus olhos espirituais para o que Deus está promovendo, fazendo e realizando nessa igreja e nesse ministério. Deus, Ele quer fazer mais em minha e em sua vida. Não são as circunstâncias que param um crente, não são as lutas que param um crente, não são os testes da vida que param um crente. E Abraão sabia disso. Nós sabemos hoje que Abraão, ele foi provado, mas sendo provado, Abraão, ele estava crendo em todos os momentos que Deus não falha, que Deus, ele cumpre a sua palavra, que Deus está comprometido de realizar o impossível na vida de um homem, de uma mulher, quando ele se prostra em adoração, em se fechar para as circunstâncias humanas, aquilo que pode nos limitar, para enxergar o impossível, como diz o Salmo 121, verso 1: elevo meus olhos para os montes, para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Abraão, ele obedeceu de forma extraordinária. Levou o seu filho Isaque ao monte Moriá. Moriá é lugar de revelação. Moriá é lugar de contemplação, de enxergar Deus agindo. Moriá é lugar da provisão de Deus para aqueles que estão com os seus olhos espirituais abertos. Eu me lembro que outra vez estávamos evangelizando no Recife e passando, enxergamos de longe e senti de Deus ir até o encontro daquele senhor sozinho em sua casa. Enxergar Deus se movendo no impossível é promover o agir de Deus, do Jeová Jireh. E falando com aquele homem acerca das boas novas do Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, nunca nenhum crente parou para falar comigo. E há dias, há anos que eu preciso de consolo, de paz, de Deus ao meu coração, e eu agradeço muito, porque vocês e esse grupo vieram até o meu encontro. Abraão, ele sabia obedecer a Deus, enxergar a realidade espiritual, e quando obedecemos à voz de Deus,
e andamos espiritualmente, aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus age de forma sobrenatural. Não há casamento quebrado que não possa ser restaurado. Não há cidade sobre a ação do mal que não possa ser restaurada. Não há vida quebrada que não possa ser restaurada, reconciliada. Quando entendemos que Jeová Jireh está agindo. Meus irmãos, podemos finalizar nessa noite sabendo que toda a graça, bondade, provisão vem das mãos de um Deus que está olhando para você, olhando para o seu presente, olhando para o seu futuro. Deus, Ele quer o melhor de cada um de nós. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando amamos a Deus, Deus, Ele promove o impossível em nossas vidas. A provisão de Deus pode não vir no momento que esperamos ou da forma que imaginamos, mas ela virá, porque Ele é o Jeová Jireh. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: já faz dias, meses e anos que eu estou orando e a resposta não chegou. A resposta virá. Deus está olhando para você. Deus já está com a sua bênção em suas mãos. Deus está contemplando a sua perseverança, a sua tomada de fé, o seu posicionamento. Por isso que nessa noite, como começamos fechando nossos olhos para ver Deus agir em nossas vidas, eu te convido a ficar em pé. E fechar novamente seus olhos para tomar posse da bênção de Deus sobre a tua vida. Eu gostaria que você orasse por sua casa, por seu lar, por seus familiares, por seus filhos, por seu esposo. Entregue a Deus. Faça como Abraão. Abraão, ele entregou a Deus o seu filho. E quando Abraão entregou o seu Isaque, Deus disse: agora eu sei que você me ama, Abraão. Entregue a sua vida, o seu melhor diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, em obediência, em reconhecimento que quando entregamos o nosso Isaque, o Senhor se compadece de nós, que quando entregamos aquilo que mais amamos, o Senhor se compadece de nós. Tem misericórdia de cada lar, de cada casa, de cada homem, de cada mulher. Ó Deus, haja provisão, haja milagre, haja renovo, haja, Senhor, mudança na vida dos casais, na vida, Senhor, de homens e mulheres. Haja restauração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós já contemplamos, já podemos enxergar aos olhos da fé como fez Abraão, ó Deus, de ver o milagre, de ver a provisão. Ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, toca em vidas, cura vidas, restaura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aviva, Senhor, essa igreja, esse povo, para alcançar esse bairro, Caruaru, ó Deus, os confins da terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.